Augusto Melo foi para o mercado e quando ele vai para o mercado contratar jogadores, ele se torna automaticamente na Hillary Banks. Já assistiu O Maluco no Pedaço? Ele vai às compras, ele se torna Augustinho Carrara, o péssimo negociador. Na verdade, foram 19 contratações em 8 anos de gestão? Não, em 8 meses de gestão. E a pergunta que não quer calar: estamos com o time pronto depois de trazer de baciada, de caminhão, trazer esse monte de jogadores pra cá? E você fala, meu Deus, foram 19 e eu não tô contando porque eu sou muito gentil as duas renovações que falam por si só. Maicon, que aí você fala, quem que é Maicon? Quem que é Maicon? Dá um Google aí, talvez você encontre Maicon na história do Corinthians. E o mamute rolha de poço com a barriga maior que a do Geleia, nosso mano Fagner, beleza? Por mais 2 anos de contrato. Eu vou desconsiderar esses dois, vou pegar apenas aí as 19 contratações. E como eu falei, a pergunta que fica é, já temos um time pronto pelo menos? E aí a partir de agora a gente vai dar uma desenrolada sobre isso aqui. Sei lá, eu ia falar uma palavra, mudei no meio do caminho. Mas antes, mais importante que Augusto Melo, mais importante que eu, mais importante que você, mais importante que a sua mãe, é você deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora também é importante que você fortaleça o canal financeiramente, caso você tenha condições. Deixa o like, se inscreveu no canal, fez toda essa parte. Tem condição de fortalecer? Tem aqui na nossa descrição a nossa chave Pix. Qual o valor, Adalba? Qualquer valor é muito bem-vindo. Às vezes você pode mandar, sabe, um pixão aí, vai fortalecer demais, um piquezinho, enfim, de qualquer forma você fortalece o canal, tá bom? E tem a opção do valeu, que é um coraçãozinho que vocês quase nunca mandam aqui, tá? Mas é um coraçãozinho que você vai buscar em algum lugar da tela aí, clica nele, coloca o valor que você quer fortalecer o canal e vai ajudar bastante, porque é isso que faz a gente vir aqui e ser completamente insuportável aí contra o Augusto Melo, com o Augusto Melo, na verdade, beleza? Então, foram 19 contratações. Nem se eu fosse uma enciclopédia eu conseguiria lembrar de cabeça todos aqui. Então eu pretendo escalar o time e a gente vai comentando por posições, porque sim, depois de 19 aquisições no mercado, o Augusto Melo ainda tem um time desequilibrado, beleza? Tem posições ali que a gente ainda está com uma alta defasagem ali, nível técnico principalmente. Vamos ver qual que é o time, e aí tem duas maneiras da gente pensar, e aí você pode concordar, discordar de mim, tá tudo em paz aqui, e aí você coloca a sua escalação do seu time ideal do Corinthians aqui embaixo. Aí a gente debate sobre isso. Eu vou partir por duas linhas. Primeiro, a linha pensando no ponto de vista do nosso treinador atual, que é o Ramon Dias, e pensando na minha linha de raciocínio do time, que com as peças que a gente tem pra oferecer, o que daria pra colocar ali. Já adianto que, nome por nome, as minhas peças vão ser bem parecidas aí com a do Ramon Dias e tal, porque a minha formação ideal acaba sendo um 3-5-2 também, mas vou pontuar sobre uma linha com 4 também, beleza? Então já sabe, né? Comenta aí, fala o que você concorda, o que você discorda. No gol a gente começou a temporada com Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli. Cássio abriu o bumbum e cagou na cabeça de todo torcedor corintiano. Carlos Miguel ficou com inveja porque ele queria a posição do Cássio, mas não só a posição de ídolo do Corinthians e grande goleiro e titular, ele queria a posição de arrombado também quando o Cássio se tornou este cara. Os dois deram linha aí e acabou ficando a bucha nas mãos do Matheus Donelli. Matheus Donelli não segurou muito a bucha, até porque ele tem a mão. Brincadeira, tô brincando. Mas aí a gente foi no mercado atrás de goleiro. E aí, nesse momento, a gente tem o Hugo Souza que está representando de maneira absoluta. Adalba, mas você falou que não contrataria o Hugo Souza. Sim, eu não contrataria o Hugo Souza por conta daquele ponto da história pra trás. Dali pra frente é outra coisa. O cara funcionou apesar de não ter sido uma contratação das mais inteligentes. Tá funcionando aí, eu diria que um dos, se não for o melhor atleta do time do Corinthians no momento. Então é questionável. Eu acho que 100 em cada 100 corintianos aí vão colocar o Hugo Souza em qualquer escalação de qualquer treinador, beleza? Aí vamos partir da linha de raciocínio do Ramon Dias, né? Uma linha com 5, né? 5-3-2 que ele costuma jogar, né? Que é mascarado de um 3-5-2 aí, mas ele recua os dois laterais. Os 3 zagueiros ideais, ao meu ver, do Corinthians nesse momento, centralizado, o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tem feito nas Copas, principalmente, boas partidas como zagueiro líbero, né? Fazendo a sobra, estando na cabeça de área que a gente chama. Ele é bem alto, então ele consegue chamar a atenção ali e se sobressair em cima dos outros atletas. Eu tenho gostado, pelo menos das exibições dele nas Copas, colocaria ele como zagueiro centralizado e como zagueiros auxiliares pela direita e pela esquerda.
Eu utilizaria, acredito que o Ramon também deva ver isso como time titular aí, André Ramalho de um lado, mais caindo pela direita, tem um poder de saída interessante, ele tem uma boa qualidade técnica e consegue cobrir um lateral que possa espetar ali na frente, né, um ala que possa espetar. E na esquerda a gente tem duas opções, ou o Félix Torres ou o Kaká. Eu nesse momento ainda prefiro o Kaká, não sei se vai ser a preferência do Ramon Dias, não sei se é a sua preferência, e aí esse seria o meu trio de zaga, com o Gustavo Henrique, André Ramalho e o Kaká. Se fosse jogar numa linha com 4, com 2 zagueiros apenas, quem eu sacaria aí seria o Gustavo Henrique, jogaria de Kaká e André Ramalho. Na lateral direita, na ala direita, no esquema com 3 zagueiros, a gente conseguiu fazer 19 contratações e mais 2 renovações no mercado, e a gente se juntar um lateral dentro da bunda do outro, não vai dar meia meba pra poder jogar na lateral direita. Ou a gente tem esse mamute do Fagner mascarado, ou a gente tem o pedaço de lixo do Mateuzinho. O que dá pra fazer? Dá pra escolher entre um dos dois. Entre os dois ali, eu acho que tecnicamente quem pode oferecer um pouquinho mais, se tiver com vontade, se tiver na vibe, o Fagner. Então eu iria de Fagner na lateral direita, como lateral principal, e teria o Mateuzinho na reserva, o que escancara aí que o nosso time tá desequilibrado pelas laterais. Eu falei da lateral direita, mas é pelas laterais porque a lateral esquerda também acaba sendo punida com isso. O Augusto Melo conseguiu ir pro mercado e também não ter lateral pela esquerda. Ele conseguiu ir pro mercado e terminar a janela com 19 contratações mais 2 renovações, tendo Matheus Bidu. Bidu não era Bidu não era protagonista na Turma da Mônica, aí beleza. E o Hugo, né, que juntar os dois também não dá uma bolinha de sorvete, os dois, né? Então, na escolha, sabe, não tem como, eu vou ter que escolher um dos dois mesmo e não tem outro, tá? Eu iria de Matheus Bidu. Então fechou aí minha linha com 5 lá, ou seria os meus 2 alas com 3 zagueiros, já tá fechado. Eu jogaria com um volante um pouquinho mais recuado e um volante de saída, quase como um meia mesmo, camisa 8, e um cara criador. Seriam 3 ali no meio campo, mais os alas aí, partindo também da ideia do Ramon Dias. Acredito eu que ficará entre... Na verdade, eu iria de Ranieri, o tal do Carrijo peruano, uma vez partindo da ideia que ele venha bem, que esteja bem tecnicamente e tal, e o Rodrigo Garro, certo? Esse seria meu trio, o Rodrigo Garro criando, articulando em volta dele o Carrijo, e o primeiro volante que teria uma qualidade de saída de bola minimamente interessante, o Ranieri. Acho que o Ramon Dias vai optar pelo Martínez, e ele deve colocar o Martínez ao lado do Carrijo, e depois, mais na frente, adiantado na parte de criação, o Rodrigo Garro. Talvez, se ele optar por jogar eventualmente com o Carrijo mais recuado, ele possa optar por colocar o Coronado ali na frente também, aí fica o Carrijo um pouquinho mais atrás, não gosto muito da ideia, ou se ele formar ali um 5-4-1, na verdade, jogar com um atacante apenas, ele pode jogar com todo mundo. Eu acredito que ele vai fazer essa meiuquinha ali com o Martínez. Eu iria de Ranieri ao lado do Carrijo e o Rodrigo Garro, que é inquestionável. O Corinthians hoje tem 2 jogadores inquestionáveis mesmo, um de linha e um no gol, que é o Hugo Souza e o Rodrigo Garro. O resto é tudo questionável. E o Thales Magno é questionável também, porque faz pouco tempo que ele chegou. No ataque, por soma ali, né, a gente tá jogando num 5-3-2, 2 atacantes, né? Eu abriria a mão de jogar com um atacante centroavante de referência. Eu jogaria com 9 de mobilidade, aquele famoso falso 9, aquele cara que sai da área, que consegue vir auxiliar também fora da área, consegue vir buscar jogo, que é importante, ao lado de um cara também de movimentação, com os dois podendo cair pelas beiradas. Quando o Corinthians fez isso aí, deu muito certo, foi em 2005 com a dupla de ataque, o Tevez e o Nilmar. Você lembra dela? Se você tiver mais ou menos a minha idade, você vai lembrar. E aí você vê que eram 2 atacantes, que os 2 eram centroavante, os 2 eram atacantes, os 2 eram abertos pelas pontas, os 2 eram meia, sei lá, os 2 jogavam de tudo ali, né? E complicava bastante a vida adversária. Eu acho que no esquema de 3-5-2, 5-3-2, consegue deixar a zaga adversária bastante confusa. Quem que eu iria numa dessa aí? Thales Magno. Aí você vai falar, Dalba, mas você falou que... Rapaziada, mesma coisa, mesma conversa. Thales Magno também é uma contratação que eu não faria. Acho extremamente arriscada, principalmente em relação aos valores, as tais das metas. Se ele bater vai ser 70 milhões pra contratar, mas já tá aqui, chegou relativamente bem, fez 3 gols em 5 jogos, pô, não tem como não colocar ele e ver ele como titular nesse momento.
E agora, uma especulação, que é o Memphis Depay na frente. Seria um bom ataque num 3-5-2 ou 5-3-2, onde você teria o Memphis ali não como centroavante, mas sim como outro atacante de bastante mobilidade ao lado do Tales e sendo servidos, ambos, né? Ambos sendo servidos aí pelo Rodrigo Garro. No banco de reserva a gente teria algumas peças que eventualmente poderiam colaborar entrando, né? Que seria o Félix Torres, o Igor Coronado, a gente teria o Charles, que eu não gosto, acho que é meio uma carniça e tal, mas dá pra gente ver que a gente tem ali um esboço de elenco. Quando a gente fala de elenco, a gente tem que entender que elenco é diferente de time. A gente tem um time, se pá, com peças ali ainda, com setores em defasagem, dá pra ver que a gente não tem ponta direita, não daria pra tentar montar, melhor, até daria, né, mas né, pra ficar equilibrado, um 4-3-3 ficaria ruim, porque a gente precisaria de um centroavante de ofício ou um 9 ali, ser munido por dois extremos. A gente não tem extremo pelo lado direito, mas que tem o Pedro Henrique, que quer saber mais de ir pro bar e cair nas sarjetas da vida do que realmente jogar no Corinthians e tal. A gente tem problemas nas pontas. Desse jeito aí eu acho que é o jeito mais assertivo de colocar o Corinthians em campo. Mas mesmo assim, se a gente vai precisar de laterais defensivos, aí a gente teria que apelar aí, até pelo Fagner do mesmo jeito, né? E o Hugo na lateral esquerda, ou tentar improvisar algum zagueiro que poderia cair. Se a gente precisa improvisar, quer dizer que o trabalho de montagem de elenco não foi bem feito. E aí a gente, claro, que pode falar pontualmente sobre cada contratação. Se você quiser um vídeo desse, a gente fala, né? Agora que já fechou a janela aí, eu acredito que não vai vir mais ninguém. Você pode comentar aqui, pô, faz um vídeo aí analisando cada uma das 19 contratações, mais as 2 renovações e tal. Daria pra falar sobre isso e ainda acrescentar as vendas, né? Vender o Wesley pro mercado, pro Al Nassr, aí o Guilherme Biro, quem mais que saiu, que eu já não lembro, Pedro Raul não, quem dera Pedro Raul, né? O Raul Gustavo, né? Raul Gustavo e tal. Teve algumas saídas também que eu acho que não impactaram de maneira tão negativa, falando dessa, né? E o Cássio, que era a grande discussão do momento. Dá pra gente fazer um vídeo sobre isso também. Muito importante, então, vocês deixarem um like aí. Gostaram desse vídeo aqui? Achou que, pô, será que vai ter gente que vai xingar nesse vídeo? Não é possível que nesse vídeo vai ter gente xingando. De vídeo de boa aí, tal, com o coração realmente aberto aí pra vocês. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. Quem tem condição de fortalecer financeiramente o canal, saiba que é muito importante. Tem chave Pix aqui na descrição, chave Pix no primeiro comentário fixado, ou valeu. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias. Tamo junto.